O sol daquele domingo de feira resplandecia sobre a praça central de Riachão do Brejo, iluminando as barracas coloridas e o vai-vem das pessoas que circulavam entre frutas, verduras e artesanato. Zé Tobias havia acordado antes do galo cantar para selecionar suas melhores abóboras, aquelas enormes de casca alaranjada que viravam a cabeça de qualquer comprador. Estava orgulhoso, afinal, eram frutos de meses de trabalho duro, conversas com a plantação e orações para São Pedro mandar chuva na medida certa. Ele arrumou cuidadosamente a carroça, ajeitou o chapéu de palha sobre os cabelos negros rebeldes e partiu puxando seu burro Bartolomeu. A feira seria boa, seu coração dizia isso. O que ele não sabia é que seu coração estava tentando avisar sobre outro tipo de colheita, uma para a qual ele não estava preparado. Aconteceu às 9h17 da manhã, horário que ficaria gravado na memória de Zé Tobias para sempre. Ele estava organizando as abóboras em uma pirâmide perfeita quando ouviu uma risada. Não era qualquer risada. Era como se todos os passarinhos da região tivessem decidido cantar ao mesmo tempo, formando uma melodia que penetrou diretamente em seu peito. Zé Tobias virou-se tão rápido que nem percebeu que sua pirâmide de abóboras começou a balançar perigosamente. Foi então que a viu. Cabelos castanhos ondulados caindo sobre os ombros, olhos cor-de-mel que refletiam o sol como se guardassem estrelas dentro deles, e um sorriso que... Meu Deus do céu, aquele sorriso! A moça estava na barraca ao lado, vendendo doces de leite e goiabada. Usava um vestido simples, com pequenas flores bordadas, e um avental branco que realçava sua cintura delicada. Enquanto entregava um pacote de doces para uma senhora, ela ergueu os olhos e, por um instante, um único instante que pareceu durar uma eternidade, seu olhar encontrou o de Zé Tobias. E foi nesse exato momento que a primeira abóbora caiu, depois a segunda. E como num efeito dominó desastroso, todas as outras vieram abaixo, rolando pela praça em todas as direções possíveis. Uma delas acertou em cheio o pé de seu Olavo, o açougueiro, que soltou um grito que assustou as galinhas da Dona Mirtes, que por sua vez saíram em disparada, derrubando uma mesa de quitutes que caiu sobre o saco de farinha do Tonho do Moinho. Em segundos, metade da feira estava coberta por uma nuvem branca de farinha, pontilhada por galinhas cacarejantes e abóboras rolantes. "Tá espantando o quê, rapaz? Mosquito ou juízo?" gritou seu Olavo pulando num pé só. Zé Tobias nem conseguiu responder. Seus olhos permaneciam fixos na moça da barraca de doces, que cobria a boca com as mãos, os olhos arregalados diante da confusão. Por um segundo ela também o olhou e soltou uma risadinha. "Rosiinha, me ajude aqui com esses doces antes que a poeira da confusão chegue até nós." Uma voz grave e carrancuda quebrou o encanto. Um homem alto, de sobrancelhas grossas e espessas, entrou no campo de visão de Zé Tobias, bloqueando sua vista da moça. Ele tinha um olhar que poderia azedar leite fresco e uma espingarda pendurada nas costas, mesmo sendo dia de feira. Zé Tobias sentiu um calafrio. Seu Januário, o homem mais temido da região, pai de 5 brutamontes e de uma única filha, a quem protegia como se fosse uma princesa em uma torre. O velho era famoso por ter perseguido com caçadeira o último rapaz que tentou dançar com sua filha na festa de São João. "A moça é filha de seu Januário?" Zé perguntou a Tonho do Moinho, que tentava salvar o que restava de sua farinha. "É sim. E por esse olhar de bezerro desmamado que você tá com a cara, já vou avisando. Desiste. A Rosinha é mais guardada que o tesouro da igreja. Os 5 irmãos dela revezam, para não deixar ninguém nem chegar perto." Como que para confirmar as palavras de Tonho, 2 rapazes altos e fortes de repente apareceram ao lado de Rosinha. Um deles, o mais alto, olhou diretamente para Zé Tobias com um olhar que dizia claramente: "Nem pense nisso." Mas já era tarde demais. Zé Tobias já estava pensando nisso. Pensando nisso tanto que mal percebeu, quando uma última abóbora que havia parado num declive começou a rolar lentamente, direto para as pernas de seu Januário. O impacto e o grito que se seguiram foram ouvidos na cidade vizinha. Durante toda a semana seguinte, Zé Tobias não conseguiu tirar Rosinha da cabeça.
Tentou 3 abordagens diferentes para falar com ela. Primeiro, ofereceu-se para ajudar Dona Sebastiana, mãe de Rosinha, a carregar compras do armazém. Estava quase conseguindo puxar assunto quando Pedro, o segundo filho mais velho, apareceu como uma aparição e praticamente arrancou as sacolas de sua mão. Na segunda tentativa, Zé descobriu que Rosinha ia à fonte buscar água toda terça-feira. Ele chegou por acaso no mesmo horário, ensaiando mentalmente frases galanteadoras que tinha aprendido com seu avô. Estava pronto para abordar quando Francisco e José, 2 dos irmãos, surgiram escoltando Rosinha como guarda-costas reais. Sua terceira tentativa foi durante a missa de domingo, quando conseguiu sentar 2 bancos atrás da família. Planejava abordar Rosinha na saída, mas no meio do sermão sobre Davi e Golias, percebeu 5 pares de olhos fuzilando-o por cima do ombro. A mensagem era clara. Ele seria o Golias e os 5 irmãos ao mesmo tempo seriam Davi. Na noite de quinta-feira, deitado em sua cama de palha, Zé Tobias teve uma ideia. Se não podia falar com Rosinha pessoalmente, escreveria uma carta. Passou a madrugada inteira rabiscando e jogando papel fora, até conseguir o que considerou uma obra-prima de galanteio. Querida Rosinha, seus olhos são como 2 jabuticabas brilhantes num dia de sol. Desde que a vi na feira, meu coração está mais acelerado que cavalo em disparada. Se me der uma chance, prometo ser mais doce que a goiabada que você vende, mais forte que seus 5 irmãos juntos e mais persistente que praga em plantação de milho. Com todo respeito e admiração, Zé Tobias, o homem das abóboras, na manhã seguinte, pagou ao jovem Tião, o mensageiro da região, para entregar a carta diretamente a Rosinha, com instruções estritas para não deixar que mais ninguém a visse. O que ele não contava era com a habilidade quase sobrenatural de seu Januário para farejar pretendentes. Naquela noite, a família estava reunida para o jantar quando o patriarca bateu na mesa com força, fazendo pular os pratos. O que é isso que encontrei embaixo da soleira da sua janela, Rosinha? Seu Januário tirou do bolso um papel dobrado. O rosto de Rosinha empalideceu instantaneamente. Pai, isso é particular. Ela conseguiu murmurar. Particular? Particular? Nada que entra nesta casa é particular. Antônio, acenda mais essa lamparina. Vou ler para essa família toda ver o tipo de atrevimento que anda rondando nossa casa. E assim, seu Januário começou a ler a carta em voz alta, exagerando cada palavra com uma interpretação dramática que faria qualquer ator de teatro morrer de inveja. A cada linha, o rosto de Rosinha ficava mais vermelho, enquanto os irmãos trocavam olhares ameaçadores. Mais persistente que praga em plantação de milho. Terminou seu Januário, quase espumando pela boca. Praga é o que ele vai conhecer quando eu pegar esse tal de Zé das Abóboras. É Zé Tobias, pai, corrigiu Rosinha em voz baixa. Você conhece ele? Seu Januário quase engasgou com a própria saliva. Todo mundo conhece, pai. Ele tem a plantação de abóboras na outra margem do rio. Amanhã mesmo nós vamos visitar esse atrevido, declarou João, o mais velho dos irmãos, estralando os dedos. Os 5, juntos. Ninguém vai criar confusão. A voz de Dona Sebastiana, que até então se mantivera em silêncio, soou firme. Januário, você não se lembra que também escrevia cartas para mim antes da gente casar? Era diferente, protestou seu Januário, embora seu rosto tivesse corado ligeiramente. Diferente como? Você comparou meus olhos com 2 azeitonas maduras e disse que seu amor era mais forte que a cachaça do alambique do seu pai. Os filhos não conseguiram conter uma risada, rapidamente silenciada pelo olhar assassino do pai. Isso foi há muito tempo, murmurou ele, visivelmente desconcertado. Enquanto a discussão se desenrolava, Rosinha permanecia em silêncio, os olhos fixos na carta que agora estava sobre a mesa. Um pequeno sorriso brincava em seus lábios. No dia seguinte, o coronel Astolfo, o homem mais rico da região, apareceu no rancho da família. Com seu terno impecável, bigode bem aparado e chapéu de feltro, ele destoava completamente do ambiente rural. Trazia consigo uma pasta de couro e seu sorriso mais encantador. Januário, meu amigo, soube que a última colheita não foi das melhores. Seu Januário apertou os lábios. Era verdade.
A seca tinha castigado suas terras e as contas estavam se acumulando. Estamos nos virando, respondeu secamente. Claro, claro, mas vim oferecer uma mão amiga. Um pequeno empréstimo sem muitas formalidades. Só precisamos acertar alguns detalhes, assinar uns papéis. Enquanto os homens conversavam na varanda, Dona Sebastiana aproximou-se discretamente de Rosinha, que lavava louça na cozinha. Filha, sussurrou ela, aquele rapaz das abóboras é o Zé Tobias dos Anjos, não é? Que mora naquela casinha amarela depois do bambuzal? Rosinha assentiu, corando levemente. Parece um bom rapaz, trabalhador, diferente desse coronel com suas conversas meladas. A senhora acha? Rosinha não conseguiu esconder a esperança em sua voz. Acho que alguém devia agradecer pela carta. É educação, não é mesmo? Dona Sebastiana piscou um olho e voltou para a sala, deixando Rosinha com um turbilhão de pensamentos. Já era quase noite quando Rosinha tomou sua decisão. Ouviu pela janela os irmãos combinando como iriam dar um susto em Zé Tobias no dia seguinte. Seu pai ainda conversava com o coronel Astolfo na varanda, e algo na voz adocicada demais do homem a incomodava profundamente. Silenciosamente, Rosinha pegou seu chale, amarrou os cabelos e saiu pelos fundos da casa. Conhecia cada centímetro daquelas terras e sabia exatamente como chegar à propriedade de Zé Tobias sem ser vista. Enquanto se afastava pela trilha que cortava o bambuzal, o coração batendo acelerado no peito, não percebeu o coronel Astolfo observando-a pela janela, um brilho calculista em seu olhar. Interessante, murmurou ele para si mesmo, acariciando o bigode. Muito interessante. A lua começava a subir no céu quando Rosinha finalmente avistou ao longe a pequena casa amarela de Zé Tobias, com uma luz suave brilhando através da janela. Ela hesitou por um momento, o chale apertado entre os dedos trêmulos. Era loucura o que estava fazendo. Provavelmente, seu pai a mataria se descobrisse. Seus irmãos, então, nem queria pensar. Mas havia algo naquelas palavras escritas à mão, naquele olhar na feira, que a puxava como um ímã. E pela primeira vez na vida, Rosinha decidiu que era hora de escrever sua própria história. Com um suspiro determinado, ela ajeitou o vestido e caminhou em direção à luz da casa, sem saber que aquele simples ato de coragem mudaria para sempre o destino de todos ao seu redor. O coração de Zé Tobias quase saltou pela garganta quando ouviu as leves batidas na porta de sua casa. Quem seria aquela hora? Seus pensamentos imediatamente foram para os 5 irmãos de Rosinha, que certamente teriam descoberto sua carta amorosa. Engoliu em seco, agarrou o primeiro objeto que encontrou para se defender, um rolo de amassar massa para a broa, e aproximou-se da porta com passos hesitantes. Quem é? Sua voz falhou no final, traindo seu nervosismo. Sou eu. 2 simples palavras que transformaram o mundo de Zé Tobias. Ele reconheceria aquela voz em qualquer lugar, mesmo tendo-a ouvido apenas uma vez, brevemente, na feira. Com as mãos trêmulas, abriu a porta. E lá estava ela. Rosinha, iluminada pelo luar, parecia uma aparição divina. Tinha os cabelos parcialmente cobertos por um chale, as bochechas coradas e os olhos refletindo as estrelas. Por um instante, os dois apenas se olharam, como se o tempo tivesse congelado. A brisa noturna balançava suavemente a lamparina pendurada na varanda, criando sombras dançantes ao redor deles. Você veio. Foi tudo o que Zé conseguiu dizer, ainda segurando o rolo de massa como se fosse um cetro real. Vim agradecer pela carta, respondeu ela, um sorriso tímido brincando em seus lábios. Foi a coisa mais bonita que alguém já escreveu para mim. Zé Tobias sentiu o rosto queimar. Eu não sou muito bom com as palavras. Meu avô que me ensinou alguns galanteios, mas acho que misturei tudo. Rosinha riu, um som cristalino que aqueceu o coração de Zé. Me comparar com jabuticabas foi interessante. São minhas frutas preferidas, confessou ele, finalmente baixando o rolo de massa. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, até que Zé Tobias percebeu que ainda estavam na porta. Quer entrar? Posso fazer um café ou um chá de camomila. Tenho também um resto de bolo de fubá que a tia Zulmira me trouxe ontem.
Não posso demorar, respondeu Rosinha, olhando nervosamente por cima do ombro. Se meu pai ou meus irmãos descobrirem que saí... Entendo, disse Zé, uma pontada de decepção em sua voz. Mas podemos conversar um pouco ali. Ela apontou para o velho banco de madeira sob a mangueira, visível à luz do luar, mas discreto o suficiente caso alguém passasse pela estrada. Os minutos seguintes foram os mais mágicos da vida de Zé Tobias. Sentados lado a lado, com uma respeitosa distância entre eles, conversaram sobre tudo e nada. A plantação de abóboras, os doces que Rosinha fazia, as histórias da região, sonhos para o futuro. Zé descobriu que ela adorava ler e tinha estudado na cidade, mas voltara para ajudar a família. Rosinha soube que ele cuidava sozinho de sua terra desde que o avô falecera e que conversava com suas plantações como se fossem pessoas. Abóboras são boas ouvintes, disse ele, fazendo-a rir novamente. Quando finalmente se despediram, Zé reuniu toda a sua coragem e perguntou: "Posso te ver de novo?" Rosinha hesitou. "É perigoso. Meu pai... Eu posso ir até lá, depois que todos dormirem, só para conversar um pouco pela janela." A ideia era absurda, temerária, quase suicida. Qualquer um dos irmãos de Rosinha poderia transformá-lo em pasta de abóbora se o pegassem. Mas o sorriso que iluminou o rosto dela ao considerar a proposta valeria qualquer risco. "Minha janela é a terceira da esquerda para a direita, com uma roseira embaixo", ela disse finalmente. "Amanhã à noite, depois das 10, quando a lamparina do corredor é apagada." Com essa informação preciosa guardada no coração, Zé Tobias viu Rosinha desaparecer pela trilha do bambuzal como uma fada da floresta retornando ao seu reino encantado. Na noite seguinte, Zé Tobias preparou-se como nunca. Tomou banho no riacho, esfregando-se com sabão de coco até a pele quase sair. Usou a água de colônia que guardava para ocasiões especiais, o último Natal e o batizado do filho de seu primo. Vestiu a camisa menos remendada que tinha e até tentou domar os cabelos rebeldes com um pouco de banha. O céu estava encoberto quando ele saiu, o que era bom para não ser visto, mas ruim para encontrar o caminho. Conhecia bem a região, mas nunca tinha se aproximado tanto do rancho de seu Januário durante a noite. Ouvira histórias sobre os cachorros ferozes que o velho soltava depois do anoitecer. Diziam que eram alimentados com a carne dos pretendentes que ousavam se aproximar de Rosinha. Felizmente, Zé Tobias tinha um plano. Trouxera no bolso alguns pedaços de linguiça defumada, perfeitos para distrair qualquer cão de guarda. Com passos cautelosos e o coração aos pulos, ele contornou a propriedade, mantendo-se na sombra das árvores. Lá estava o rancho, maior do que imaginava, com sua varanda ampla e várias janelas. Agachou-se atrás de um arbusto e contou. 1, 2, 3 janelas da esquerda para a direita. A roseira confirmava. Era ali que Rosinha o esperava. Com cuidado, Zé atravessou o terreiro, atento a qualquer movimento. O silêncio era quase completo, quebrado apenas pelos grilos e pelo ronco alto que vinha de uma das janelas, provavelmente um dos irmãos. Chegando embaixo da janela de Rosinha, ele pegou um pequeno seixo e jogou de leve contra o vidro. Nada. Jogou outro. Dessa vez, viu um movimento na cortina. Seu coração acelerou. Era agora. Tinha decorado poesias a noite inteira para impressioná-la. Pigarreou de leve e começou com voz suave mas audível. "Ó minha flor do sertão, mais bonita que o luar, teus olhos são como estrelas a me iluminar." A janela se abriu lentamente, mas estava escuro demais para ver claramente o rosto amado. Encorajado, Zé continuou agora com mais emoção. "Se eu pudesse pegar uma estrela, eu te daria de presente. Mas como não posso alcançar o céu, te ofereço meu coração ardente." Um som estranho veio da janela, algo entre um pigarro e um grunhido. Zé pensou que talvez Rosinha estivesse emocionada demais para falar. Empolgou-se ainda mais. "Teu cabelo é como a noite mais sedosa, teu sorriso como o sol que desponta no horizonte. Se me deres a chance, serei teu cavaleiro, teu protetor, teu..." A voz grave e aterrorizante que interrompeu sua declaração definitivamente não pertencia a Rosinha. "Meu genro, você nunca será seu moleque abobalhado."
O rosto barbudo e enfurecido de seu Januário surgiu na janela, a luz de um lampião agora revelando seus olhos injetados e dentes cerrados. Na mão, empunhava algo que parecia assustadoramente com uma espingarda. Esperava um ser esteiro e vou ganhar um defunto. Zé Tobias sentiu as pernas congelarem. Seu cérebro gritava, corra! Mas seus músculos pareciam ter se transformado em pedra. Foi só quando ouviu o inconfundível som de uma espingarda sendo engatilhada que seu instinto de sobrevivência finalmente venceu o choque. Disparou pelo terreiro como um coelho perseguido, ouvindo os berros de seu Januário acordando toda a casa. João, Pedro, Antônio, levantem seus preguiçosos. Tem um ladrão de filha aqui. As luzes começaram a se acender por toda a casa. Zé podia ouvir portas batendo e vozes confusas. Correu em zigue-zague, lembrando dos conselhos do tio caçador sobre como escapar de tiros. Foi quando ouviu o latido. Não era um cachorro, eram vários. Se jogou atrás de um barril de água da chuva ao ver 3 formas caninas correndo em sua direção. Com mãos trêmulas, conseguiu tirar a linguiça do bolso e jogar para o lado oposto. Os cães, felizmente mais interessados em comida do que em carne de pretendente, desviaram de curso. Zé viu uma sombra enorme se aproximando. Tinha que ser João, o mais velho e maior dos irmãos. Olhou em desespero ao redor e viu apenas uma opção: o chiqueiro dos porcos. Sem pensar 2 vezes, pulou a cerca baixa e mergulhou na lama fedorenta, bem no meio de 3 enormes porcos que roncavam tranquilamente. Os animais grunhiram em protesto, mas, para seu alívio, não fizeram muito alarde. Ele deve ter ido para aquela direção, gritou uma voz que Zé reconheceu como sendo de Antônio, o terceiro irmão. Vamos nos separar. Pedro e Francisco, cheque o bambuzal. José, vai até a estrada. Eu vou verificar os fundos, ordenou João. Através de uma fresta na madeira do chiqueiro, Zé podia ver o movimento de lanternas cruzando o terreiro. Seu coração batia tão forte que tinha certeza que os porcos podiam ouvi-lo. Um deles, particularmente amigável, aproximou-se e começou a cheirar seu cabelo com grande interesse. Agora não, amigo, sussurrou Zé, tentando gentilmente afastar o focinho curioso. Do lado de fora, a busca continuava. Zé ouviu a voz de seu Januário, que parecia estar organizando um verdadeiro batalhão. João, pegue a espingarda grande. Pedro, a lanterna mais forte. José, solte os outros cachorros. Antônio, prepare o facão. Francisco, monte no cavalo e cheque a estrada principal. Calma, Januário. Uma voz feminina e serena interveio. Dona Sebastiana. Não era um ladrão, era só um rapaz apaixonado. Pior ainda, rugiu seu Januário. Ladrão só quer meus bens. Esse moleque quer minha filha. E onde está Rosinha? Perguntou Dona Sebastiana com uma calma suspeita. Houve um momento de silêncio. Zé podia imaginar todos olhando em volta, percebendo pela primeira vez a ausência da moça. Rosinha. O berro de seu Januário provavelmente acordou defuntos no cemitério da cidade. Estou aqui, pai. A voz doce de Rosinha soou próxima à casa. Estava dormindo e toda essa gritaria me acordou. O que aconteceu? O que aconteceu? Aquele moleque abobalhado das abóboras estava aqui debaixo da janela, da minha janela, fazendo serenata. Zé podia imaginar o rosto de Rosinha tentando esconder um sorriso. Sua própria situação, entretanto, estava longe de ser engraçada. Estava coberto de lama fétida até as orelhas, com um porco cada vez mais interessado em seus cabelos e cercado por uma família inteira que queria sua cabeça. Está escuro, ele já deve estar longe, disse Dona Sebastiana. Por que não entramos, tomamos um chá de erva cidreira para acalmar os nervos e amanhã conversamos com calma? Conversar? Conversar? A voz de seu Januário subiu algumas oitavas. Vou conversar com ele na base da pólvora. Pai, a voz de Rosinha soava entre súplica e reprovação. Por um momento, Zé pensou que talvez, só talvez, o velho se acalmasse. Mas então, não, Rosinha, não adianta me olhar com esses olhos. Já perdi a paciência. Vou encontrar esse moleque nem que tenha que revirar cada palmo dessa região. Januário começou a andar pelo terreiro com passos pesados. Zé encolheu-se ainda mais no chiqueiro, rezando para todos os santos que conhecia.
O porco amigável agora tinha sido juntado por seus 2 companheiros, e os 3 cercavam Zé com curiosidade porcina. Januário, cuidado com o poço velho, advertiu Dona Sebastiana. Ainda não colocamos a tampa nova. Eu sei muito bem onde fica o poço da minha propriedade, mulher, respondeu ele, irritado. Foi quando Zé ouviu um som estranho. Algo entre um suspiro surpreso e um grito abafado, seguido pelo ruído inconfundível de terra e pedras desmoronando. Depois silêncio. Januário? Chamou Dona Sebastiana, a voz agora tensa. Silêncio. Pai? A voz de Rosinha tremia, sem resposta. Pai! Os gritos dos 5 irmãos soaram quase em uníssono, seguidos pelo som de passos apressados convergindo para um mesmo ponto. Através da fresta do chiqueiro, Zé viu as lanternas se reunindo num círculo a alguns metros da casa. Conseguia distinguir as silhuetas agachadas ao redor do que parecia ser um grande buraco no chão. Ele caiu no poço velho, gritou João. Pai, o senhor está me ouvindo? Um gemido fraco ecoou das profundezas. Temos que buscar cordas, rápido, ordenou Pedro. O poço tem pelo menos 6 metros de profundidade, disse Antônio, a voz tensa, e as paredes são de pedra irregular. Ele pode estar ferido. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, murmurou Dona Sebastiana. Zé Tobias sentiu o sangue gelar. Por mais que seu Januário o odiasse, nunca desejaria mal ao homem. Era o pai de Rosinha, afinal. Aproveitando a confusão, ele se arrastou para fora do chiqueiro, ainda encoberto pelas sombras. Poderia facilmente escapar agora. Todos estavam concentrados no poço. Ninguém notaria um rapaz coberto de lama escorregando para a escuridão da noite. Seria o sensato a fazer. Fugir. Voltar para casa. Esquecer essa ideia maluca de se aproximar de Rosinha. Mas então, através do caos, ele ouviu a voz dela. Não as palavras, mas o tom. Desesperado, assustado, quebrando em soluços. E soube, com uma certeza que vinha do fundo do coração, que não podia simplesmente ir embora. Os gritos de socorro de seu Januário se tornavam mais fracos. Os irmãos discutiam freneticamente sobre como resgatá-lo. Dona Sebastiana parecia estar organizando algo na casa. E Rosinha estava ajoelhada à beira do poço, as mãos juntas em oração. Zé Tobias respirou fundo, o cheiro de porco e lama impregnado em suas roupas. Olhou para a escuridão que prometia segurança, depois para o círculo de luz onde a família se desesperava. Foi então que tomou sua decisão. O barro escorria por entre os dedos de Zé Tobias, enquanto ele emergia das sombras, ainda coberto da cabeça aos pés pela lama do chiqueiro. Seu coração batia como um tambor em festa de São João, mas sua determinação estava firme como raiz de Jequitibá. Eu posso ajudar, disse ele, com uma voz que surpreendeu a si mesmo pela firmeza. 5 cabeças viraram em sua direção simultaneamente, os olhos arregalados como se tivessem visto uma assombração. Talvez fosse exatamente o que parecia. Um monstro de lama que surgia da escuridão. Zé Tobias! O grito de Rosinha veio carregado de surpresa e algo mais. Alívio, talvez? É ele! Rugiu João, avançando com os punhos cerrados. O desgraçado que... Parem! A voz de Rosinha cortou o ar como chicote. Papai está lá embaixo, não temos tempo para isso. Do fundo do poço, os gemidos de seu Januário ficavam mais fracos. Zé Tobias deu um passo à frente, ignorando os olhares assassinos dos 5 irmãos. Trabalho com poços desde menino. Meu avô era poceiro, explicou rapidamente. Conheço um jeito de descer sem riscos. Os irmãos hesitaram, divididos entre o ódio pelo invasor e a urgência de salvar o pai. Foi Dona Sebastiana quem decidiu. Deixem o rapaz tentar. Sem esperar por mais discussões, Zé Tobias correu até o celeiro e voltou carregando cordas de sisal que encontrara. Com habilidade surpreendente para alguém coberto de lama, começou a trançar as cordas, criando um sistema de apoio. Preciso de algo para fazer contrapeso, disse ele, trabalhando febrilmente. Os 5 seguram a corda, respondeu Dona Sebastiana, prática. E precisamos de lanternas. Em minutos, um sistema improvisado estava montado.
Zé Tobias amarrou a corda na cintura e testou sua resistência. Os irmãos, ainda desconfiados, mas sem alternativa, posicionaram-se para segurar o outro extremo. Se sentir 3 puxões, me puxem para cima. Se sentir 2, me deem mais corda, instruiu Zé, olhando nos olhos de cada um deles. Antes de iniciar a descida, seu olhar encontrou o de Rosinha. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas, as mãos apertadas em oração. Por um instante fugaz, sorriram um para o outro, um sorriso que carregava 1000 palavras não ditas. Com um aceno final, Zé Tobias entrou na escuridão do poço. A descida foi lenta e assustadora. As paredes úmidas do poço estavam cobertas de musgo escorregadio, e várias vezes suas mãos perderam o apoio. A lanterna amarrada ao pescoço iluminava precariamente o caminho. 6 metros pareciam 60. Finalmente seus pés tocaram o fundo lamacento. A luz fraca revelou seu januário, recostado em um ângulo estranho contra a parede de pedra. Tinha um corte na testa e parecia atordoado, mas seus olhos se arregalaram ao reconhecer o Salvador. Você! Rosnou, tentando se erguer, mas uma expressão de dor contorceu seu rosto. Ai, minha perna! Não se mova, seu Januário. Zé aproximou-se cautelosamente. Acho que o senhor quebrou a perna na queda. Vou ajudá-lo a subir. Prefiro apodrecer aqui embaixo do que aceitar ajuda sua, moleque atrevido. Zé Tobias respirou fundo. O senhor tem todo o direito de me odiar depois. Mas agora, por favor, deixe-me ajudá-lo. Sua família está esperando lá em cima. Algo na menção da família pareceu acalmar o velho. Ele olhou para cima, onde círculos de luz das lanternas pareciam estrelas distantes. Está bem, murmurou finalmente a contragosto. Mas só porque não tenho escolha. Com cuidado, Zé ajudou seu Januário a entrar em uma espécie de arnês improvisado com as cordas. Foi um processo doloroso, com o velho xingando cada movimento. Mas Zé manteve a paciência de santo. Vou dar o sinal para eles puxarem, explicou Zé. O senhor vai subir primeiro. E você? Eu espero aqui e subo depois que o senhor estiver a salvo. Seu Januário olhou para Zé com uma expressão estranha, algo entre confusão e uma ponta de respeito relutante. Mas o momento passou rapidamente e seu rosto voltou à carranca habitual. Zé deu 3 puxões firmes na corda. Lentamente, seu Januário começou a ser erguido. Zé segurou a lanterna, iluminando o caminho para garantir que não houvesse acidentes. 6 metros e vários minutos depois, ouviu os gritos de alegria lá em cima. Seu Januário estava salvo. A corda desceu novamente. Zé amarrou-a em sua cintura e deu 2 puxões. A subida começou, e Zé usou mãos e pés para se impulsionar contra as paredes do poço. Quando finalmente emergiu, exausto e ainda mais sujo do que antes, foi recebido com um silêncio estranho. Os 5 irmãos estavam ao redor do pai, que já estava deitado em uma maca improvisada. Dona Sebastiana aplicava ervas em seu ferimento na cabeça. E Rosinha o olhava como se ele fosse o próprio São Jorge após derrotar o dragão. Obrigada, ela disse simplesmente, mas o olhar que acompanhou a palavra continha universos. Zé Tobias apenas assentiu sem saber o que dizer. Foi quando sentiu uma mão pesada em seu ombro. Virou-se para encontrar João, o mais velho dos irmãos, com uma expressão indecifrável. Precisamos levar o pai para dentro. Depois, conversamos. O tom não era amigável, mas também não continha a hostilidade anterior. Era um começo. Na manhã seguinte, Zé Tobias estava em sua plantação de abóboras, tentando concentrar-se no trabalho apesar das poucas horas de sono. Após o resgate, havia caminhado de volta para casa, tomado um banho demorado no riacho para tirar toda a lama e passado o resto da noite repassando os eventos extraordinários. Não esperava que a família de Rosinha mudasse de opinião sobre ele da noite para o dia, mas pelo menos havia mostrado seu valor. Estava absorto nesses pensamentos quando ouviu o som de cavalos se aproximando. Ergueu os olhos para ver João e Pedro, os 2 irmãos mais velhos de Rosinha, chegando em seus cavalos. Instintivamente, Zé procurou uma rota de fuga, mas decidiu enfrentar o que quer que viesse. Para sua surpresa, os 2 desmontaram e se aproximaram sem a habitual expressão ameaçadora. Zé Tobias, começou João com formalidade. Nosso pai quer falar com você.
Seu Januário? Zé engoliu em seco. Ele está melhor? O doutor veio da cidade e engessou a perna dele, explicou Pedro. É uma fratura que vai demorar a sarar, mas ele é forte como um touro bravo. E ele quer me ver? Perguntou Zé, ainda incerto. Não foi bem um convite, disse João, com o que parecia ser quase um sorriso. Foi mais uma ordem. Entendo. Zé limpou as mãos na calça. Vou só pegar meu chapéu. No caminho para o rancho da família, Zé tentou imaginar o que o esperava. Seria uma emboscada? Uma chance para seu Januário agradecê-lo e depois expulsá-lo formalmente? Ou algo pior? Ao chegarem, Zé foi surpreendido pela mudança na recepção. Antônio acenou da varanda, José ofereceu-lhe água fresca e até Francisco, o mais calado dos irmãos, deu-lhe um tapinha nas costas. Dona Sebastiana recebeu-o com um sorriso acolhedor. Ele está na sala deitado no sofá, me informou. Está um pouco temperamental por causa da perna. Não leve a mal se ele resmungar. Quando Zé entrou na sala, encontrou seu Januário esticado no sofá grande. A perna engessada apoiada em almofadas, uma expressão azeda no rosto. Sentado em uma poltrona próxima, estava o coronel Astolfo, seu terno impecável contrastando com o ambiente rústico, um sorriso calculado nos lábios. Ah, o herói chegou, comentou o coronel, com uma cordialidade que não alcançava seus olhos. Seu Januário olhou para Zé por um longo momento antes de falar. Sente-se, rapaz. Zé obedeceu, escolhendo uma cadeira de madeira simples. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com faca. O doutor disse que vou ficar umas semanas sem andar direito, disse finalmente seu Januário. E a colheita não espera. Temos o milho quase no ponto, o feijão precisando de cuidados e os animais para tratar. Os meninos podem dar conta, pai, veio a voz de Rosinha da porta. Zé virou-se e sentiu o coração acelerar ao vê-la. Ela entrou trazendo uma bandeja com café e biscoitos. Os meninos têm as próprias tarefas, respondeu seu Januário. E preciso de alguém que entenda de plantação para supervisionar o trabalho enquanto estou preso neste sofá. O coronel Astolfo inclinou-se para a frente. Como eu estava dizendo antes deste jovem chegar, Januário, posso emprestar alguns de meus homens para ajudar. Claro, teríamos que acertar os termos do pagamento depois, talvez com aquela faixa de terra perto do riacho. Eu posso ajudar. As palavras saíram da boca de Zé antes que pudesse pensar. Sem cobrar nada. É o mínimo que posso fazer depois do que aconteceu. O olhar que o coronel lançou a Zé poderia ter secado um açude. Uma oferta generosa, disse seu Januário, estudando Zé com olhos estreitados. Mas por quê? Zé respirou fundo. Era agora ou nunca. Porque respeito o senhor e sua família. Porque sei o que significa a terra para um homem. E porque... Hesitou, mas decidiu ser completamente honesto. Porque me importo com sua filha e quero mostrar que sou um homem digno dela. Rosinha quase derrubou a bandeja. O coronel soltou uma risada forçada. E seu Januário? Seu Januário apenas olhou para Zé em silêncio, como se o avaliasse pela primeira vez. Ousado, disse finalmente o velho. Estúpido, mas ousado. Januário, interveio o coronel, não vai realmente considerar a oferta deste rapaz, vai? Lembre-se do acordo que discutimos. Com meu financiamento, você poderia expandir a propriedade, modernizar tudo. Que acordo é esse exatamente, coronel? Perguntou Zé, subitamente desconfiado. Astolfo ajustou a gravata, visivelmente irritado com a interrupção. Negócios entre homens experientes, rapaz. Nada que um plantador de abóboras precisasse entender. Algo no tom condescendente do coronel despertou a memória de Zé. Por acaso tem algo a ver com os documentos que o senhor estava mostrando ontem, antes do acidente? Documentos? Seu Januário franziu o senho. Que documentos? O coronel tinha uma pasta quando cheguei, explicou Zé. Estava esperando para mostrar algo ao senhor. Astolfo levantou-se, claramente desconfortável. Apenas uma formalidade. Podemos discutir isso quando estiver se sentindo melhor, Januário. Quero ver esses documentos agora, exigiu seu Januário. Rosinha, pegue aquela pasta ali na mesa do canto. O coronel fez um movimento como se fosse interceptar Rosinha, mas um olhar de seu Januário
o fez recuar. Com movimentos deliberadamente lentos, Rosinha pegou a pasta e a entregou ao pai. Enquanto seu Januário folheava os papéis, sua expressão mudava de confusão para choque e finalmente para fúria. "Isto não é um contrato de empréstimo", exclamou ele, a voz trêmula de raiva. "É uma transferência de propriedade. Você está tentando tomar minhas terras, seu vigarista de terno." O coronel Astolfo deu um sorriso amarelo. "É apenas uma garantia, meu caro amigo. Uma formalidade legal. Naturalmente, enquanto os pagamentos estivessem em dia. Pagamentos que aumentariam a cada 6 meses, segundo esta cláusula escondida aqui." Seu Januário apontou para um trecho em letras miúdas, até que ficasse impossível pagar. Negócios são negócios. O sorriso do coronel desapareceu, substituído por um olhar frio. "E francamente foi você quem veio até mim pedindo dinheiro. Nunca pedi para me roubar." Astolfo ajeitou o chapéu caro e preparou-se para sair. "Pense bem, Januário. Um velho com a perna quebrada, uma colheita chegando, 5 filhos fortes, mas sem direção. Você precisa de mim." Foi aí que Zé viu algo que não esperava. Os 5 irmãos bloqueando a porta, braços cruzados e expressões nada amigáveis. "O único lugar para onde você vai agora é para fora da nossa propriedade", disse João, com uma calma ameaçadora. "E se algum dia voltar a incomodar nossa família..." O coronel parecia não acreditar no que estava acontecendo. Olhou para seu Januário, que apenas fez um gesto dispensando-o para Rosinha, que mantinha o queixo erguido em desafio, e finalmente para Zé Tobias, a quem lançou um olhar de puro ódio. "Vocês não sabem com quem estão lidando", disse por fim, dirigindo-se à porta com toda a dignidade que conseguia reunir. "Isso não vai ficar assim." "Já está assim", respondeu Francisco, o mais calado dos irmãos, abrindo a porta com exagerada cortesia. "E a propósito, aquela cerca que o senhor moveu no ano passado, vamos colocá-la de volta no lugar certo." Depois que o coronel saiu, escoltado pelos 5 irmãos até seu cavalo, um silêncio estranho caiu sobre a sala. Zé, Rosinha e seu Januário se entreolharam, como se nenhum soubesse o que dizer a seguir. Foi Dona Sebastiana quem quebrou o silêncio, entrando na sala com mais café. "Então", disse ela com um sorriso sábio, "sobre essa ajuda na plantação, as semanas seguintes foram as mais estranhas e maravilhosas da vida de Zé Tobias. Durante o dia, trabalhava lado a lado com os irmãos de Rosinha, ensinando técnicas de plantio que aprendera com o avô, aprendendo com eles os segredos da criação de gado. À noite, jantava com a família, sentado ao lado de seu Januário, que gradualmente, muito gradualmente, passou de grunhidos hostis para perguntas curtas, depois para conversas resmungadas e, finalmente, para discussões animadas sobre agricultura. Mais precioso que tudo, porém, eram os momentos roubados com Rosinha. Pequenos encontros na horta, conversas à sombra da mangueira, enquanto ela lhe trazia água fresca, olhares trocados por cima da mesa durante o jantar. Sempre sob a vigilância da família, mas já não mais escondidos. Um mês depois do acidente, seu Januário já conseguia mancar pela casa com a ajuda de uma bengala. Em uma tarde particularmente quente, ele chamou Zé para sentar na varanda. "Rapaz", começou ele, olhando para o horizonte, "você tem sido útil." Vindo de seu Januário, isto era praticamente uma declaração de amor eterno. "Obrigado, senhor", respondeu Zé contendo um sorriso. "Tenho aprendido muito também." Seu Januário ajeitou-se na cadeira. "Ainda acho que você é atrevido demais. E aquelas poesias que você recitava são horríveis." Zé corou até a raiz dos cabelos. "Peço desculpas por isso, senhor." "Mas", continuou o velho como se não tivesse ouvido, "você é trabalhador, honesto e salvou minha vida." Fez uma pausa longa antes de acrescentar, "E minha filha sorri mais quando você está por perto." O coração de Zé Tobias quase parou. "O que estou tentando dizer", seu Januário parecia estar lutando com cada palavra, "é que se você quiser, frequentar nossa casa de maneira mais oficial, bem, não vou soltar os cachorros atrás de você." Por um momento, Zé pensou que estivesse sonhando. "O senhor está dizendo que..." "Estou dizendo que você pode cortejar minha filha",
explodiu seu Januário, as bochechas vermelhas de embaraço. Mas tem condições. Qualquer coisa, senhor. Primeiro, nada de ficar sozinho com ela. Segundo, tem que pedir a bênção à Nossa Senhora da Abóbora, ou seja lá qual for seu santo de devoção. Terceiro, e aqui seus olhos brilharam com um humor inesperado, nunca, jamais recite aquelas poesias horríveis debaixo da minha janela novamente. Zé não sabia se ria ou chorava. Combinado, senhor. Prometo. Estamos entendidos, então. Seu Januário estendeu a mão calosa, que Zé apertou com reverência. Agora vá chamar Rosinha. Tenho certeza de que ela vai querer saber disso. Não é como se ela estivesse escutando atrás da porta nem nada. Um pequeno ruído de surpresa veio da sala, seguido pelo som de passos apressados se afastando. Zé e seu Januário trocaram um olhar cúmplice, o primeiro de muitos que viriam. 6 meses depois, a pequena capela de São Benedito nunca estivera tão cheia. Parecia que toda a população de Riachão do Brejo e arredores tinha vindo para o casamento de Rosinha e Zé Tobias. Na primeira fila, seu Januário, agora plenamente recuperado, ajeitava a gravata borboleta que o sufocava, enquanto Dona Sebastiana chorava silenciosamente em um lenço bordado. No altar, Zé Tobias esperava nervosamente, ladeado por João como padrinho, uma virada de eventos que ainda o surpreendia. Quando a marcha nupcial começou e todos se viraram para a entrada, Zé sentiu o coração parar. Ali estava Rosinha, radiante em um vestido branco simples mas elegante, carregando um buquê de flores do campo, e ao seu lado, conduzindo-a com óbvio orgulho, misturado com relutância, seu Januário, contendo lágrimas que ameaçavam desmanchar a sua reputação de homem durão. A cerimônia foi breve e emocionante. Quando o padre os declarou marido e mulher, o beijo tímido que trocaram foi seguido por aplausos e assobios. Estes últimos vindos, surpreendentemente, dos 5 irmãos. A festa que se seguiu durou até o amanhecer. Houve música, dança, comida em abundância, e até seu Januário concedeu uma dança à nora, embora tenha passado a maior parte do tempo alertando-o sobre como cuidar bem de sua menina. Quando os recém-casados finalmente saíram para sua nova casa, a antiga casa de Zé Tobias, agora ampliada com a ajuda dos irmãos de Rosinha, foram acompanhados até a estrada por uma multidão alegre. "Seja feliz, filha", sussurrou seu Januário, abraçando Rosinha uma última vez. Depois, virando-se para Zé com uma expressão séria, acrescentou: "E você, cuide bem dela. Lembre-se que tenho 5 filhos e uma espingarda." "E eu tenho muito amor por ela", respondeu Zé, com uma confiança que surpreendeu a si mesmo. "Mais do que pelas minhas melhores abóboras." "Acho bom mesmo", resmungou seu Januário, mas seu aperto de mão era genuinamente afetuoso. Quando o casal finalmente ficou sozinho na varanda de sua casa, sob a luz prateada da lua, Rosinha olhou para Zé com aqueles olhos que desde o primeiro dia haviam capturado seu coração. "Quem diria", sussurrou ela, "que aquela abóbora que você derrubou na feira nos traria até aqui?" Zé sorriu, puxando-a para perto. "Acho que devemos agradecer a todas as abóboras, aos porcos do chiqueiro e até mesmo ao poço velho." Eles riram juntos, seus corações mais conectados do que nunca. Naquele momento, um cavaleiro solitário observava a cena de longe, oculto pelas sombras das árvores. O coronel Astolfo ainda mantinha o desejo de vingança queimando em seu peito. Mas isso seria assunto para outra história. Por enquanto, a lua banhava o casal apaixonado com sua luz prateada. As estrelas testemunhavam seu amor, e as abóboras no quintal pareciam sorrir, satisfeitas por terem cumprido seu destino de unir 2 corações genuínos naquele recanto do sertão.